Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais. A gente vai pensar um pouquinho na aula de hoje sobre algumas consequências e algumas causas da Revolução Industrial. Fundamental a gente tentar entender, como ela se origina, em que contexto ela surge, e tentar compreender também quais as consequências dessa Revolução Industrial, de maneira que nos dias atuais a gente consiga perceber as permanências desse processo histórico que a gente viu a partir da Revolução Industrial e as transformações, ou seja, o que está igual e o que está de diferente desse processo desde a Revolução Industrial inglesa. A gente ouve falar muito, com cada vez mais constância, desses processos de greve, se os sindicatos têm ou não têm força, da questão dos direitos trabalhistas. E a gente também tem que se perguntar, mas espera aí, essas questões sempre existiram ou não, Sempre existiram problemas trabalhistas? Que diferença tem dos problemas hoje para os problemas quando surgiram aí as questões trabalhistas? De que maneira esse discurso começou a ficar cada vez mais apropriado pelas pessoas? O discurso das greves, dos sindicatos e das questões dos trabalhadores. Então a gente vai buscar um pouco entender o contexto em que essas discussões de greve apareceram e se esse contexto se diferencia muito das questões atuais. Bom, é fundamental a gente pensar na diferença entre o artesanato e a maquinofatura, para a gente começar a se apropriar do discurso da Revolução Industrial. Para a gente entender minimamente o que foi a Revolução Industrial, a gente vai ter que entender essa diferença no processo produtivo do artesanato para a maquinofatura. Então vamos pensar até hoje num processo de artesanato, no que se consiste. Minha mãe, ela faz blusas de lã. Então ela é uma artesã. Quando ela faz uma blusa de lã, ela participa de todo o processo da confecção da blusa. Então ela não faz uma parte e passa para outra pessoa. Então, primeira questão, ela elabora mentalmente como vai ser essa blusa. Eu quero uma blusa comprida, curta, com botão, sem botão, com gola alta, com gola baixa. Então o primeiro processo de produção do artesanato é a produção intelectual, do que vem ser esse objeto que ela deseja. Então, se o objeto é a blusa de lã, ela vai precisar primeiro projetar essa blusa mentalmente. Assim que ela projeta, ela começa a produção e elaboração. E ela participa de todo o processo produtivo, da barra até a gola, das mangas, todo o processo. Além disso, é ela que domina as ferramentas, é ela que tem a lã e ela que tem a agulha. Então ela vai estabelecer o ritmo de trabalho conforme ela desejar. Se ela quiser hoje trabalhar 8 horas e amanhã não trabalhar nenhuma, é ela que vai determinar esse ritmo de trabalho. Então, do mesmo jeito que a gente tem um exemplo da blusa de lã, a gente tem um exemplo da elaboração de mesas, a gente tem o exemplo da elaboração de roupa, de calçado. O trabalho artesanal consiste nessa elaboração mental do trabalhador e que ele participa de todas as fases da produção. Então, se ele faz uma mesa, ele participa de lixar a madeira, executar primeiro mentalmente como vai ser essa mesa, depois ele cola, depois ele martela, depois ele pinta. Então, ele participa de toda a construção. Como os artesãos são donos dos seus meios de produção significa o lugar, a matéria-prima, a ferramenta, ele estabelece o seu ritmo de trabalho. Talvez a gente não tenha noção, mas essa transformação foi uma transformação muito grande. Hoje nós nos aproximamos muito mais dessa produção de maquinofatura do que a gente se aproxima do artesanato. O que aconteceu? O trabalhador passou a vender as suas horas de trabalho. De que maneira? Ele não fazia mais o trabalho na sua casa de artesanato. Ele começou a ir para uma fábrica, a ir para uma usina. E como ele não era mais dono nem das ferramentas, nem da matéria-prima, o que ele passou a fazer? Vender as suas horas de trabalho. Então você me paga um salário e eu trabalho para você o tanto que você quiser de horas.
Essa mudança é uma das maiores revoluções que vai acontecer também aí no final do século XVIII. Justamente porque essa transformação vai fazer com que agora quem determine o ritmo de trabalho, as horas que vai trabalhar e como vai ser a produção, passa a ser o patrão. Esse movimento de vender as suas horas de trabalho vai fazer com que muitas vezes o patrão esteja preocupado com o lucro. E, portanto, ele que vai estabelecer o jeito que você vai produzir, como você vai produzir e a parte que você vai fabricar. Então, se eu estou falando de uma mesa, ele não vai mais fazer todo o processo. Para acelerar a produção, o que ele vai propor? A divisão do trabalho. Então, o que ocorreu dessa transformação do artesanato para a maquinofatura, com a introdução ainda de maquinário, vai ser uma grande transformação no mundo do trabalho. Essa transformação foi tão efetiva que ela vai ser chamada de Revolução Industrial. Quando se introduz as máquinas na produção e quando se introduz, além das máquinas, essa nova maneira de produzir e de se relacionar com o objeto da produção, tá? Isso é uma grande revolução. Então agora o trabalhador tem o seu local de trabalho. Agora quem determina o ritmo dele é o patrão. Agora ele não é mais dono das suas ferramentas. Então agora ele também nem participa mais mentalmente do seu processo. Não é ele que elabora, ele cumpre funções. Então essa transformação no mundo do trabalho vai ser chamada de Revolução Industrial. As máquinas agora, né, passam a acelerar ainda mais aquele processo produtivo que já tinha se acelerado quando eu divido o trabalho. Quando eu digo, você só aperta o parafuso, você só lixa, você só pinta. Então a gente vai tentar entender esse contexto da Revolução Industrial, não esquecendo desta questão da divisão do trabalho. Tá? Agora, o que o patrão percebeu? Para que eu tenha o máximo de produção no menor tempo possível, eu divido a produção. O artesão já não mais faz aquela função que ele fazia quando ele passa a ser o operário da fábrica. Quando ele deixa de ser artesão e vai para a fábrica, o que começa a ocorrer? Ele faz uma única tarefa, seja ela apertar parafuso, seja ela lixar, seja ela martelar. Então essa divisão do trabalho, ela serviu para que o trabalhador cada vez mais acelerasse a sua produção. Só que o que a gente começa a perceber é que esse trabalhador não se identifica mais com aquilo que ele produz. Ele muitas vezes nem sabe o que ele produz. Então a gente está vendo que essa mudança do artesanato para a indústria faz com que o trabalhador se separe de sua produção. Ele não se identifica mais com o que ele faz. Diferente da minha mãe, que elaborou mentalmente a blusa de lã até que ela conseguisse executar o seu trabalho, um operário da fábrica, ele fica martelando o dia inteiro sem nem saber qual é o produto final. Ele não elaborou mentalmente o seu objeto. Então essas mudanças do artesanato para a maquinofatura, né, elas têm que ficar muito claras, porque vão ser mudanças que estabelecem a alienação do trabalho. Agora o trabalhador que não mentaliza mais o seu projeto, ele se separa do seu produto, ele se aliena. Como ele passa a se alienar a política, as questões sociais, então vai originar com essa Revolução Industrial alguns problemas muito sérios em relação à qualidade de vida do trabalhador. A gente vai assistir a um trecho de um clássico, que é o filme Tempos Modernos, e eu quero que vocês observem justamente esse processo de divisão do trabalho e desse processo de alienação do trabalhador. O trabalhador não se identifica com aquilo que ele faz, tá? Então assistam com cuidado Tempos Modernos e a gente volta a conversar. Até já!
Section 5, speed her up, 4-1. Attention, foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman. Back. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Bom, espero que vocês tenham conseguido perceber os diversos elementos presentes agora nessa nova forma de trabalho, que é o trabalho industrial. Então, desde a divisão do trabalho, até a gente perceber que o patrão, o chefe, não necessariamente é quem trabalha mais, mas essa separação em quem é o dono e vai desenvolvendo cada vez mais um trabalho intelectual separado, né, de quem é o operário que desenvolve apenas esse trabalho da força física, esse trabalho braçal, né. Agora a gente passa a ter o ritmo de trabalho não mais determinado pelo próprio trabalhador, mas é o patrão que vai determinar se vai acelerar a linha de montagem, se você tem horário de café, se você tem horário de almoço, qual que é a sua hora de sair. Então, aquele processo do trabalho artesanal, em que era o próprio trabalhador que determinava quantas horas e o ritmo de trabalho, agora isso passa a ser determinado não mais pelo próprio operário, mas sim pelo patrão. Então, esses elementos que a gente observa no filme Tempos Modernos são muito característicos do desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, espero que vocês consigam observar esses elementos e começar a compreender essa diferença entre o trabalho artesanal e o trabalho industrial. O problema é que os operários cada vez mais se alienam, se separam daquilo que ele produz, e nesse processo de alienação a gente vai perdendo a nossa consciência. Não é à toa que uma das primeiras cenas do filme mostra um rebanho e depois, como analogia, né, mostra os trabalhadores entrando na fábrica, como se por algum processo de separação com o nosso objeto de trabalho, nós estamos cada vez mais parecendo rebanho. Então, é uma crítica muito forte a esse processo que se inicia lá na Revolução Industrial, mas que continua, que tem as suas permanências na nossa sociedade contemporânea. A gente vai entender que a Inglaterra foi pioneira, ou seja, foi a primeira a iniciar esse processo de Revolução Industrial, tá? Não foi uma coincidência, mas justamente porque ela tinha dentro do seu país, né, as características fundamentais para iniciar o processo de Revolução Industrial. É a mesma coisa se na atualidade eu te perguntar, por que você não monta uma indústria? Você vai pensar, bom,
Para eu montar a indústria, eu vou precisar de dinheiro, de trabalhador, eu vou precisar ter um produto para ser fabricado, eu vou precisar ter matéria-prima. Então, é o mesmo processo que aconteceu na Inglaterra. Eles conseguiram ser os primeiros a acelerar essa produção, a introduzir as máquinas, a dividir o trabalho dessa maneira, porque eles tinham dinheiro. Eles tinham muito capital que eles haviam conseguido no comércio, no mercantilismo. Eles tinham mão de obra. Cada vez mais, os trabalhadores abandonavam o campo e iam para as cidades. Então, eles tinham uma mão de obra excedente muito grande. E eles já tinham um Estado liberal, ou seja, um Estado que não tentava controlar a economia. Portanto, a Inglaterra vai conseguir os elementos fundamentais para que ela fosse o primeiro país no século XVIII a transformar a maneira de produzir. Então, a Inglaterra inicia o processo de revolução industrial, que, no entanto, a gente vai ver no século XIX, vai se espalhar por diversos outros países, Aí chega até a França, vai chegar o Japão, os Estados Unidos, Então, a gente vai ver que esse processo, ele se modifica na segunda Revolução Industrial, ainda vão ter outras modificações, outras transformações, tá? Mas é importante perceber que a Inglaterra lidera, porque tinha as características básicas, o processo da primeira Revolução Industrial. É preciso que a gente pense nessas consequências que não vão estar só na indústria a partir da Revolução Industrial. É isso que tem que ficar importante para todo mundo e claro para todo mundo. Como muda a forma de produção dentro da fábrica, a gente podia entender que isso muda só o aumento, a aceleração da produção. Na verdade, muda o ritmo de vida das pessoas. Porque essa mesma lógica que é colocada na fábrica vai começar a ser colocada nas escolas, vai ser começada a colocar no Estado. Então é isso que é importante esclarecer. A alienação, a separação, a divisão do trabalho, buscar o máximo de produção no menor tempo. Essa característica que era inicialmente restrita ao espaço da indústria vai chegar a todas as casas. Agora vai passar a ter horário para as coisas, vai ter sinal. A escola, pensa isso, a escola vai começar a se moldar, tá? As mesmas características que as fábricas tinham. Tá? Então, o que nós vamos começar a ver nesse momento? As consequências da Revolução Industrial para além do espaço da oficina, da indústria. Isso tem consequência na dinâmica da sociedade. A primeira consequência é que a gente vai ver agora que a sociedade começa a ser dividida em duas grandes classes, segundo a concepção do Marx, que é a burguesia e o proletariado. Então, antes, quando a gente tinha lá no absolutismo, quando a gente tinha o comércio, a gente tinha a nobreza, o rei que detinha o poder, e a gente tinha lá o terceiro estado, formado pelos camponeses, pela burguesia. Agora, a divisão passa a ser entre a burguesia, os donos das fábricas, e o proletariado, tá? Que é aqueles que passam a vender a sua força de trabalho. A gente passa a vender o nosso tempo, que era uma questão que não existia lá no artesanato. A gente tem como consequência óbvia o aumento cada vez maior da produção. A indústria, a máquina, associada à divisão do trabalho, cria um aumento da produção que nunca tinha sido visto na história da humanidade. Nunca o homem tinha conseguido acumular tanto produto. A gente vai ver que a segunda revolução industrial vai acelerar ainda mais quando ela introduz novas matrizes energéticas. Então, o petróleo e a energia elétrica, tá, em substituição ao carvão mineral que a gente tinha na primeira revolução industrial, possibilitou ainda mais essa aceleração da produção. Tá? E a gente tinha o aço como matéria-prima, que também era muito mais maleável do que o ferro. Então, essas transformações vão modificando, na verdade, a dinâmica entre os países, a dinâmica da sociedade. Tá? Então, a gente vai ver que transcende os limites só da fábrica. São mudanças estruturais na sociedade. Por isso a gente dá o nome de revolução. Porque não é uma pequena transformação. A gente vai ver que cada vez mais diminui o número de artesãos.
Cada vez mais esses pequenos ofícios de artesãos vão ser substituídos por grandes fábricas. Essas grandes fábricas, né, vão começar a incorporar, né, cada vez mais essas oficinas de artesãos. Então, esse reduz muito o número de artesanato, né? Cada vez mais o produto passa a ser o produto padronizado da indústria. Tá? A gente vai ver que a cidade começa a crescer também numa proporção nunca vista. Tá? Cada vez mais as pessoas começam a abandonar o campo, uma porque as máquinas vão chegando no campo e já não tem mais trabalho para todo mundo, e uma outra é na expectativa de melhoria de vida, esses trabalhadores abandonam o campo e vão para a cidade. Então, a gente tem um crescimento expressivo do número de pessoas vivendo, né, nas cidades. E a gente vai ver uma característica muito importante como consequência da Revolução Industrial, que é, se eu aumentei muito a minha produção, eu preciso ter mercado consumidor. Não adianta eu ter um estoque gigantesco de artefatos industrializados se eu não tiver quem compre esse produto. Portanto, associado a esse aumento da produção, os países vão começar uma busca insana por mercado consumidor. A gente vai ver que as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também tem consequência disso, essa busca imperialista. A Inglaterra vai tentar vender o máximo de produtos possível, só que ela vai ter que competir com a França, que também está buscando o mercado externo. Então, se a gente for observar a colonização da África e da Ásia no século XIX, no século XIX, esses países compõem uma política imperialista para tentar conquistar outros países. Com qual intenção? Conseguir mercado externo, conseguir quem compra os seus produtos. Então, a gente vai perceber aí que essa busca por mercado externo cria aí uma política imperialista muito séria para a gente entender o século XIX. E a gente tem como consequência, né, isso a gente observa até nos dias de hoje, as péssimas condições de trabalho. O que se imaginava? Que a tecnologia, que o progresso iam desenvolver a humanidade. No entanto, o que a gente começa a perceber é que, apesar de tanta tecnologia, de tanto avanço, a gente tinha um retrocesso no que se referia à qualidade de trabalho. A gente tinha criança que trabalhava 12 horas, que perdiam seus membros, porque não tinha nenhuma lei trabalhista que protegia. Então, a gente tem um processo de desequilíbrio, que por um lado a gente tem um avanço tecnológico que nunca havia sido assistido na humanidade, e por outro lado a gente tem uma falta de desenvolvimento que leva aí ao sofrimento de tantas pessoas. É claro que por essa falta aí, de estrutura, a gente vai começar a ver vários movimentos que vão tentar se opor a essa péssima condição de trabalho. Então, os trabalhadores vão começar a perceber que eles precisavam fazer alguma coisa, porque eles trabalhavam 12 horas, porque eles não tinham garantia de licença-saúde, eles não tinham nenhuma lei trabalhista. Então, vão começar alguns movimentos na Europa para tentar garantir uma melhoria no trabalho. O primeiro deles, que foi um grande movimento, que foi o ludismo. Os trabalhadores começavam a associar, minha vida piorou muito. De quando eu trabalhava no campo para agora, eu sofro mais. Então, eles associavam que a introdução das máquinas tinha piorado muito a vida deles. Então, o que eles começavam a fazer? Quebrar as máquinas. Então, o movimento do ludismo foi um movimento de quebra de várias máquinas, principalmente na Inglaterra. E aí, eles perceberam que o quê? Que não adiantou nada. Porque quebraram as máquinas, os patrões vão colocar novas máquinas e aumentar o ritmo de trabalho para pagar as máquinas que tinham sido quebradas. Então, a gente começa a observar que é uma primeira movimentação, mas ainda sem consciência de qual é o problema efetivo. O cartismo foi um movimento ainda ingênuo também dos trabalhadores, de mandar cartas, documentos para o Estado, para que o Estado intervisse nessa relação entre patrão e empregado. Só que a gente vai perceber que o Estado também está interessado que as empresas tenham grandes lucros. Então, eles vão perceber que é um movimento que ainda também não conseguiu garantir totalmente as leis trabalhistas.
E aí os operários vão perceber que eles precisavam se unir. Então, é na formação dos sindicatos que eles começam a assistir às primeiras transformações efetivas da condição de trabalho. Eles percebem, se um trabalhador sozinho reivindicar as suas questões trabalhistas, ele vai ser mandado embora. Entretanto, se a fábrica parar, se um grupo unido conseguir estabelecer quais são as suas metas, que é possível ter bons resultados. Então, eles começam a perceber que nessa união dos trabalhadores era possível ter uma transformação mais efetiva da qualidade de vida do trabalhador. E aí que vão surgindo as ideologias tão fortes nesse movimento de transformação. Tanto o socialismo utópico, quanto o científico, quanto o anarquismo, são movimentos ideológicos que querem o fim do capitalismo, que vão dizer a única possibilidade efetiva da gente ter uma melhor condição de trabalho é acabar o capitalismo. Então, de maneira diferente, essas três correntes buscam a igualdade social. Vão entender que enquanto tiver a lógica de quem é dono e quem não é dono, vai continuar a exploração do trabalho. Então, começam a surgir ideologias que se opõem ao capitalismo, sobretudo a essa forma de capitalismo industrial que a gente vinha assistindo. Então, o socialismo utópico, uma ideia de igualdade mais sonhadora, o socialismo científico, que nós vamos analisar na aula do Marx, que busca um caminho mais específico da igualdade social, e o anarquismo, que por meio dessas transformações mais profundas da sociedade, busca consolidar uma sociedade igualitária. Então, esses são três ideologias que surgem no seio aí das transformações capitalistas, buscando romper com aquela lógica que a gente vinha assistindo. Então, a gente começa a ver como consequência, esses dois lados, essa busca imperialista por mercado consumidor, em oposição a ela, as ideologias anticapitalistas. E essas são as consequências da Revolução Industrial. Por um lado, a busca pelo fim do capitalismo, pelo outro, o fortalecimento do capitalismo. Olá, nós vamos ver agora a atividade da nossa aula 6, tentando pensar aí quais as questões fundamentais dessa unidade. A gente vai ler uma citação de um importante historiador chamado Tocqueville. Ele vai dizer o seguinte: desta vala imunda, a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade. Aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado. É muito importante, a partir desse discurso do Tocqueville, a gente conseguir perceber as contradições que vão ser decorrentes do processo de revolução industrial. Vamos ver se a gente consegue interpretar esses trechos juntos. Primeira ideia: como podemos interpretar o excerto deste esgoto imundo jorra ouro puro? O Tocqueville está fazendo naquela citação uma análise do que foi a Revolução Industrial. E nessa concepção de tentar criar uma analogia do que foi a Revolução Industrial, ele cria essas duas imagens. A imagem do esgoto, em contraponto à imagem do ouro puro, que é justamente essa lógica. Vai se produzir muita mercadoria e, consequentemente, muito dinheiro a partir dessa mercadoria com a Revolução Industrial. Eles vão ser capazes aí de produzir riquezas que o ser humano nunca tinha visto. No entanto, para jorrar ouro puro, precisa ter um outro lado, que é o lado do esgoto. Precisam milhares de pessoas serem exploradas. Precisam milhares de florestas serem devastadas. Precisa, então, para que acumule tanta riqueza,
precisa que alguém esteja estabelecido na miséria. Então essa contraposição de imagens que o Tocqueville faz é justamente para nos mostrar isso, que a Revolução Industrial pode ser analisada só como ouro puro. A gente pode analisar, olha o tanto que consegue acelerar a produção, mas é fundamental que a gente olhe por outro lado, tá, a exploração desse trabalho das pessoas que vivem aí numa grande miséria a partir da Revolução Industrial. Então a gente tem uma segunda pergunta, que é: o que você entende por aqui a humanidade atinge seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, tá? Que é justamente essa contradição que vai chamar a atenção. Porque as pessoas viam que a ciência e o progresso só poderia melhorar a vida do ser humano. O que se imaginava era que com a ciência e com o progresso, a vida de todo mundo estaria melhor. E, na verdade, a gente começa a perceber que esse processo pode ser contraditório, em que, ao mesmo tempo em que leva, sim, o progresso e o desenvolvimento, tá, leva também a miséria e a brutalidade. Então, milhares de pessoas eram exploradas e alienadas, porque a Revolução Industrial cria essa separação entre o trabalhador e o seu produto. Ele não pensa mais no que ele faz, na exploração do seu trabalho, nas questões políticas e sociais. Então essa brutalidade está associada tanto à questão de não ter dinheiro suficiente para sobreviver, não ter o material necessário para a sobrevivência, quanto uma brutalidade ligada ao processo de alienação. O artesão tinha um domínio do seu produto, o operário não tem mais, ele se aliena, ele fica bruto. Então a nossa sociedade tem que conviver, e até os dias de hoje, com essa contradição, brutalidade e progresso, tá? E a terceira pergunta: como podemos avaliar os avanços e retrocessos da Revolução Industrial? É justamente isso. Avança quando a gente consegue sobreviver, aumentar a produção, ter mais tecnologia. Mas retrocede quando essa tecnologia não é para todo mundo. Quando, na verdade, esses benefícios que advêm da Revolução Industrial só são usufruídos por uma pequena camada da população. Então acaba sendo um benefício que não contribui para a maioria. Então espero que tenham ficado claras aí essas ideias da Revolução Industrial e suas consequências. Muito obrigada, até a próxima.